Jeep Fire! Voltamos com mais um Something Skeleton Children. Já falamos de um dos spin-offs, né? Que seria o House of Slaughter, volume 1, né? A Marca do Butcher. E hoje voltamos também a falar com um dos spin-offs. E, assim, diferente do House of Slaughter, talvez este tenha uma boa possibilidade de ser publicado aqui no Brasil, que é o Book of Slaughter, o livro de Slaughter. E eu falo isso com base nas premissas, né, dos editores, que eles ficam avaliando se o spin-off foi escrito pelo James Tynion, né? Tem todo esse apelo, né? Coisa que a casa de Slaughter não é, mas o livro de Slaughter é escrito pelo James Tynion. Mas ele tem uma certa peculiaridade que a gente vai discutir aqui, ó. O Book of Slaughter vai seguir uma das personagens que ficou um pouco solta na linha principal, né? Que é a Maxine Slaughter. Vamos dar um breve recap, porque eu não sei se eu falei muito dela, né, nas histórias, porque, né, o formato do Gibify é um pouco mais dinâmico e tal, então eu tenho que resumir bastante. Mas ela é uma das Máscaras Brancas. Ela aparece lá no volume 1, onde os Máscaras Brancas chegam, né, pra dar uma limpeza lá em Archer's Peak. Ela seria até uma das líderes, né, aquela menina com pele morena, um corte de cabelo bacana, assim, meio que undercut ali do lado. Mas ela tem até um embate com a Cecília, né, porque naquela hora ela quase matou todo mundo naquele ginásio, né, dava a entender que ela ia destroçar, arregaçar todo mundo naquele ginásio para salvar o segredo da casa de Slaughter. Mas o problema é que a Erika deu um jeito na bagaça, né? Teve aquele cara que falou que ele era o culpado, então eles podiam pôr a culpa tudo nele, e a Cecília acatou, né? E a Maxine quase que não aceitou, ela quase que queria ir pro pau mesmo, fazer uma chacina ali, né? E a Cecília meio que teve que colocar ela numa coleira, falou assim, você vai me ouvir e você vai entrar nesse carro aí e vambora, né? Então o livro de Slaughter vai começar exatamente nesta cena, minha gente. Que é ela entrando no carro, delas falando ali, e ali a gente pode ver algumas coisas do passado da Cecília. Ela fala que ela foi uma máscara negra, né? A gente já podia ter entendido disso lá em outras histórias, né? Quando ela falava que ela era muito amiga da Jessica Slaughter, né? A mãe de uma certa maneira, a mãe do Aaron e da Erika, né? Então ela tinha uma boa, belíssima relação com a Jessica, né? Ela foi adotada também pela Arda Slaughter, né? Então ela tem todo um passado já com máscaras negras e ela fala assim, máscara branca é assim, a gente tem que seguir, né, todo o bando e eu tenho que mostrar que eu sou a alfa na frente de todo mundo, né? E ela dá uma pequena pitada, assim, tipo, pensa bem se você quer continuar, né? Mas fica muito vago, né? Muito vago, tanto que nas próximas páginas a Maxine tá muito pensativa. Ela tá lá no quarto, fica olhando a máscara do Aaron. Ela presenciou todo aquele massacre que houve na fazenda, né? Lembrando, no último capítulo, né? Chegou a Cutter viu que o grande Gary tava dando suporte pra Erika, né? E ela foi lá e assassinou o grande Gary na frente da Maxine, né? Então a Maxine tá vendo o que uma máscara negra deve fazer, o que uma máscara preta chega a fazer, né? E a Maxine tá vendo tudo isso, né? As limitações da máscara branca e toda a extensão do poder de uma máscara negra, né? Então ela fica pensativa, né? Por isso que ela tá carregando essa máscara ensanguentada do Aaron até agora. Nisso, ela vai pesquisar, ela vai tentar entender, e onde ela vai? Na biblioteca. Então a gente vê até uma personagem aqui, que é a Gert, né? Que é a bibliotecária, é uma máscara escarlate, né? Uma gordinha assim, toda meio pomposa. E ela fala, eu preciso ver o livro de Slaughter. Então ela leva até um santuário onde tem esse um grande manuscrito, um grimório, né, da casa de Slaughter, né? E ela ali vai começar a ler. Então aqui a gente vai adentrar um outro aspecto desse spin-off, que ele, além de ser uma história em quadrinhos, ele também
não deixe de ser um databook. Um databook, para quem não sabe, né, é muito popular entre os mangás, principalmente mangás muito longos, né? Então os autores eles liberam um livro com várias curiosidades, com várias informações, não deixa de ser também um resumão do que tudo aconteceu. E aqui, esse databook do House of Slaughter, do Something's Killing the Children, ele vai meio que expandir o universo, ele vai meio que explicar as coisas que não foram explicadas durante a história. Porque eu já falei disso também, né? Eu adoro como o James Tynion não usa muito de diálogos dispositivos, né? Tipo, tem uma pessoa que não sabe de nada ali, então ela vai explicar tudo em meandros do universo para essa pessoa, para nós, que somos leitores, ouvir, né? Tem um pouco disso, mas nem tanto. Fica bem orgânico, sabe? Ah, além de ficar orgânico, também ajuda no mistério. E aqui esse databook ele meio que vai explicar daí em meandros, né, para quem tem a curiosidade, todas as nuances desse universo de Something is Killing the Children. Então eu separei algumas curiosidades aqui, né? Fala muita coisa que a gente já sabe, e tem outras coisas que fica meio que no ar. Por exemplo, para entrar na casa de Slaughter, né, você faz o treinamento e tal, e a gente já viu algumas que sempre os alunos estão assim passando por testes, né? E quando eles passam nos testes tem os sacramentos, né? Como se fosse uma ordem religiosa, né? Então aqui a gente já viu o teste da possessão e o teste da primeira caça, né? A possessão foi aquilo que a Erika passou, né? Que o monstro tem que entrar dentro dela e ela tem que subjugar o medo, né? E a primeira caça a gente viu lá no spin-off da marca do Butcher, né? Que é quando eles vão pra mata e tentar caçar um monstro, né? Sozinhos, né? E um que a gente ainda não viu, né? Que é a caça cega, que eu já vou falar um pouco dele, tá? Mas então seriam 3 testes, né? Pra você se fundamentar na casa, né? 3 testes para 3 sacramentos, né? Se você passa no teste da possessão, você ganha aquela tatuagem, né? Que a Erika ganhou e tal. Se você passa no teste da primeira caça, você ganha os dentes, né? Toda hora é falado, eu ganhei meus dentes, né? Que é você pintar os dentes na sua máscara, né? Lembrando, quando você entra na casa, você tem que pôr máscara, né? Você já vira um mascarado. Então você passa na primeira caçada, você ganha os dentes da máscara. E depois tem a caçada cega. Gente, no mundo, né? Ninguém consegue ver os monstros, só as crianças, né? Os adultos não veem os monstros. Isso acontece com os caçadores também. Mesmo se você passou a sua vida inteira ali vendo monstro, treinando para lutar com monstro, vendo monstro, né? Uma hora você também vai perder a habilidade de conseguir ver os monstros. Então tem a caçada cega, onde você perde a habilidade de ver os monstros e você tem que matar um monstro desse, cego, sem conseguir ver o bicho. E se você passa nesse teste, você ganha a trepanação, que é aquilo que a Erika fez naquele moleque, né? Ela pôs aquela unha de ouro na testa do cara e o cara consegue ver os bichos, né? Então por isso que todos os caçadores têm até uma cicatrizinha assim na cabeça, né? Que é a trepanação. Então 3 testes para 3 sacramentos. E é muito engraçado, né? Que se você desiste em alguns desses testes, você não vai embora, né? Você tá na casa já para sempre. Então, se você desiste de um desses testes, você pode escolher virar uma máscara escarlate, né, que são as vermelhas, ou virar uma máscara azul, né? Já foi até explicado, o Gary, né, explicou, né, que os escarlates são esses escrivãos, eles são os cuidadores da casa, né? Eles cuidam dos ferimentos, então eles têm conhecimentos médicos, né? Principalmente mortuários. E os azuis, né? Que são os anis, que são os hackers, eles são os infiltrados no governo, né? Então tem todos umas paradas, assim. E é falado um pouco mais, né, das máscaras prateadas e as máscaras esmeraldas, né? Aqui é um pouco já dito, né, que os prateados, os Silver Masks, né? Eles vão ter habilidades especiais para caçar monstros muito específicos, assim, como onde máscara preta e máscara branca não deram jeito, os prateadas entram em cena. E ainda fica mais em mistério, né? Que é as máscaras esmeraldas, que são os caçadores de dragões. Acho que a única coisa bacana aqui que foi falada é que, né, os dragões são nascidos pelos medos mais profundos da humanidade, né? Então fica muito no ar ainda. nada de segredo revelado, mesmo no databook.
Ah, e também é revelado que tem mais uma máscara que nunca tinha sido falado antes, que é as violetas. Para explicar as violetas, eu tenho que explicar sobre o mundo, né, das casas da Ordem de São Jorge. A Ordem de São Jorge começou lá no norte da África, né, que nem a lenda de São Jorge, que realmente matou um dragão. Foi ali no sul da Europa ou norte da África. E a sede está lá até hoje, né? A sede que começou toda essa ordem e foi espalhando pelo mundo, tá lá até hoje. E lá tem o grande dragão rei, que é um cara que fica comungando com o seu Jorge até hoje. Ele é o grande papa de todas as casas, né? E fazendo a comparação com o papa é muito interessante, né? Porque parece mesmo uma religião, mas uma religião de assassinos, né? Uma religião dos Assassin's Creed. Então, tem até um mapinha, né? Que o mapinha mostra até quase que umas 20 casas ao longo do mundo. Tem até uma aqui na Argentina. E ele, né? Ele manda em todas as outras casas. Cada casa é comandada pelo seu dragão, que é um cara que é meio que eleito entre os caras ali da casa, né? Cada máscara tem o seu líder, né? O líder da máscara vermelha, líder da máscara azul, né? E um deles vira o dragão dessa casa. E esse dragão é o único que pode ir lá na sede, né, e falar com o dragão rei. Se não for isso, né, o dragão rei manda os seus emissários, que são esses máscaras violetas. Mas fica muito em mistério, assim, da onde que esses máscaras violetas vêm, ninguém se sabe muito direito, mas sabe que eles são os portadores da voz, né, do dragão rei, né? Muito, muito semelhante com, assim, aqueles anjos enviados de Deus, né? Ninguém ouve a voz de Deus, porque se você ouve a voz de Deus, você morre, né? Mas tem anjos que servem para isso, né? Para transmitir as mensagens de Deus. Então, muito, muito doido. E, né, muitas informações são dadas e a gente chega de volta na Maxine, né? Que ela tomou a sua decisão, ela vai até a Cecília e fala: ok, eu vou virar uma máscara negra. Daí a Cecília falou assim: ó, é muito foda, eu já passei por isso, né? Porque eu era uma máscara negra. E a gente faz todos os sacramentos de volta, né? A gente passa pelo retreinamento tudo de volta. Você vai passar pela possessão de volta, que vai ser um pouco diferente do que a Erika passou. Vai ser mais semelhante com o que o Jace Butcher, né, passou quando ele chegou na casa, né? Foi meio que em volta de todo mundo falou: você não é ninguém, você tem que trocar, né? Então ele possessa, mas como todo mundo já passou por isso, é bem fácil. Então ela vai ter que fazer isso de novo, né? Pra adentrar nas máscaras negras, né? E depois ela vai ter que treinar. Ela falou assim: ó, vou ter que te mandar pra outras casas, porque a gente não tem mais máscara negra aqui. A Erika vazou, o Aaron morreu, a Jéssica morreu, a Ada já tá uma velha decrépita na cadeira de lá, não tem como, né? Então vou ter que te mandar pra outras casas pra treinar com outros máscaras negras, né? Pra seguir a tradição. E ela falou: beleza, né? Então ela vai ter que passar pela primeira caçada e pela caçada cega novamente. Vai ser muito difícil, ela pode até morrer. E ela fala: beleza. E a cena final é ela colocando a máscara ensanguentada na cara do Aaron. Precisava, né? Mas ficou bem cool, assim, ficou massa. Mas é puramente simbólico, né? Porque ela ainda não ganhou os dentes, né? Mas é isso que eu tinha falado de Livro de Slaughter. Muito legal mesmo. Vamos ver se isso sai no Brasil, mas se não sair, pelo menos vocês têm a minha bela voz falando das coisas do Livro de Slaughter. E a gente se vê numa próxima, minha gente. Muito obrigado pela atenção, comentem o que vocês acharam. Quer que eu fale mais de spin-offs aqui no Zibfire? E a gente se vê numa próxima. Valeu!